Neste vídeo faremos algumas operações para poder identificar como se realiza o cálculo de derivadas temporais, isto é, variações temporais, de medidas de comprimento de área e de volume. Todas estas operações são, em geral, utilizadas quando precisamos fazer produtos dentro de integrando-se em operações de balanço mecânico ou operações de conservação de alguma grandeza. Sabemos que nossa fibra na configuração deformada é resultado do mapeamento do gradiente do mapeamento vezes uma fibra na configuração deformada. Se queremos saber como que ela varia temporalmente, o que chamaríamos aqui de x pequeno ponto, corresponde fazer a derivada temporal de todo este produto. Mas como a fibra na configuração de referência não muda nunca sua posição nem seu comprimento, ela está completamente fixa, isto corresponde apenas a tomar a derivada temporal do gradiente do mapeamento, ou seja, a derivada temporal de f vezes dx. Lembramos que dx, por outro lado, dx grande, pode ser escrito como f ponto f a menos 1 por dx pequeno, configurando, portanto, o tensor gradiente da velocidade L operando sobre o vetor dx pequeno. Como conclusão, então, temos o seguinte resultado. A derivada temporal de x pequeno não é outra coisa que o tensor gradiente da velocidade L operando sobre a própria fibra dx. E este é o primeiro resultado que nos interessa em estes comentários. O segundo ponto está associado a operações de derivadas temporais de volumes infinitesimais. Lembremos que em um determinado ponto que escolhemos de nosso corpo, e nesse ponto identificado o tensor gradiente do mapeamento f, de xt, né? Sabemos calcular j como, por definição, o determinante de este tensor. A sua derivada temporal, j ponto, é a operação da derivada temporal do operador determinante. Não farei a dedução desta operação neste caso. E aqui vamos a entregá-lo apenas como um resultado. O resultado aqui é determinante de f por f a menos transposta, operando produto interno com f ponto. Então aqui, lembremos, isto aqui é um número, este número não é outra coisa que o próprio j, né? Então, como resultado, isto aqui entrega o valor de j, f a menos transposta, produto interno com f ponto, só que f ponto, pelo que nós já vimos, não é outra coisa que o gradiente da velocidade L multiplicando pelo próprio f. E isto permite, portanto, transportar o f para este outro lado da operação de produto interno, né? Colocando aqui como um transposta. Então, isto dá j, f a menos transposta, f transposta, e isto produto interno com L. O produto destes dois dá, obviamente, identidade, então teremos aqui j, identidade, produto interno com L. Isso corresponde, portanto, ao que nós chamamos j pelo traço do tensor produto de identidade com gradiente da velocidade. Só que o produto de identidade vezes gradiente da velocidade é o próprio gradiente da velocidade, e o traço do gradiente da velocidade não é nada mais do que a divergência da velocidade. Então, o primeiro resultado aqui é que j ponto
está dado a través de esta expresión. A partir dessa observação, podemos fazer o seguinte cálculo. Lembremos que um diferencial de volume ou um elemento de volume diferencial na configuração deformada, ou na configuração observada, se relacionava com esse mesmo elemento de volume diferencial da configuração de referência através da operação J, ou determinante do mapeamento, do gradiente do mapeamento, vezes o diferencial de volume grande, ou diferencial o elemento de volume diferencial da configuração de referência. Então, se queremos calcular a derivada temporal deste à esquerda, o que chamamos diferencial de volume ponto, corresponde a fazer a derivada destes dois. J, diferencial de volume, tudo ponto. Acontece que o elemento de volume diferencial da configuração de referência é fixo, de maneira tal que aqui apenas temos J ponto. Fazendo claramente a substituição disto aqui dentro, temos o resultado que é diferencial de volume pequeno é igual a J pela divergência da velocidade, operando com diferencial de volume. Lembrando que isto vezes isto me dá o próprio diferencial de volume pequeno, temos como resultado final desta operação que a taxa, aqui faltou, a taxa de volume, a variação temporal do elemento de volume diferencial pode ser calculado como o produto da divergência da velocidade V pelo próprio valor do elemento diferencial de volume na própria configuração deformada ou configuração espacial. Isto, portanto, me fornece o segundo resultado importante deste vídeo. Aqui cabe uma observação de um caso particular, que é o seguinte: se um movimento for isocórico, então não há variação de volume. Se não há variação de volume, J é igual a 1. E a variação temporal dele é identicamente nula. Dessa maneira, quando observamos esta expressão, sendo que J também é diferente de zero, o único que pode ser zero nessa expressão é a divergência da velocidade. Vou colocar divergência da velocidade é nula. Então, esse é um resultado clássico, que se tem um movimento isocórico, a divergência da velocidade desse movimento tem que ser zero. Lembrando que a divergência da velocidade corresponde ao traço do tensor D. Então, se isto for nulo, significa que D possui traço nulo. Então, o tensor D possui traço nulo. É conhecido em inglês traceless. Para casos de movimentos isocóricos. Okay? Então, essa é o segundo resultado, que diz como transportamos ou como calculamos taxas, ou melhor dito, derivadas temporais de elementos de volume. E agora, para finalizar, deveríamos calcular como calcular derivadas temporais de elementos de área. Para fazer essa operação, vamos lembrar a nossa fórmula de Nansen,
que ela diz o seguinte, o vetor que chamamos diferencial desse pequeno, que corresponderia ao elemento de área que se encontra na superfície de meu corpo mapeado, isto é, na configuração deformada, e ele correspondia ao elemento de área diferencial indicado através da normal, da amplitude da normal, nesse ponto, se relaciona com o elemento de área diferencial da configuração de referência através da seguinte operação. J, F a menos transposta, o que chamamos de tensor cofator de F, né? Isto aqui que chamamos de F supra C, de tensor cofator de F, operando sobre um vetor que chamamos de S maiúscula, e era o vetor normal à superfície na configuração de referência. Então, só para lembrar, este tensor F cofator transporta normais da configuração de referência para normais na configuração deformada. Bom, isso é bem. Então, o que ocorre se for preciso calcular a derivada temporal deste vetor? Então, para isso, nós teríamos que tomar a derivada temporal do termo à direita, lembrando que o elemento de área diferencial de S maiúscula é fixo. Então, isto corresponde a fazer o cálculo de JF a menos transposta tudo ponto vezes ds. Aqui, usando regra do produto, corresponde a fazer J ponto F a menos transposta mais J F a menos transposta ponto tudo diferença ds. E aqui precisamos agora abrir um setor aqui nesta página para fazer alguns resultados auxiliares. Primeiro, quem corresponde a J ponto. Primeiro, esse resultado nós já tiramos do caso anterior. J ponto, nós já tínhamos visto, era igual a J pela divergência da velocidade. O primeiro resultado que faremos uso aqui. E o segundo resultado diz respeito ao cálculo de F a menos transposta ponto. Para isso, faremos o seguinte raciocínio. Lembremos que F a menos 1 vezes F dá identidade, de maneira tal que se queremos calcular a derivada temporal deste produto, o resultado é zero. Mas abrindo isto corresponde a F a menos 1 ponto vezes F mais F a menos 1 F ponto. E o resultado é o tensor nulo. Claro, aqui temos todos os tensores, mas eu vou prescindir logo de montar esses símbolos. Então, continuando aqui com o raciocínio, eu vou procurar encontrar este sujeito aqui por separado. Então, levamos este termo do outro lado da igualdade, o que significa que colocamos aqui como F a menos 1 tudo ponto igual a F, trocamos com sinal, F a menos 1, F a menos 1, F ponto, e agora este sujeito passa do outro lado através de F a menos 1. Então, o que teremos aqui vai ser F também a menos 1. Aqui é que podemos lembrar que F ponto F a menos 1 não é outra coisa que o tensor L, o gradiente da velocidade. Isso significa que agora, ao transpor toda esta expressão, teremos que F a menos transposta ponto é igual a menos a transposta do termo da direita, ou seja, L transposta F a menos transposta. E este é o resultado
parcial que precisamos para completar nosso raciocínio à esquerda. Então, agora, eu posso transportar este termo para este ponto e este outro termo para este. Continuando com a operação, aqui faremos as substituições. Então, temos J pela divergência da velocidade, operando com F a menos transposta, menos J, L, tensor L, transposta, F a menos transposta, tudo operando com diferencial dS. Tiremos fator comum, o próprio J e F a menos transposta. Então, à esquerda fica divergência da velocidade, perdão, vamos aqui, tirar fator comum, precisamos deixar um tensor identidade, que opera com o número real divergência da velocidade, menos L transposta, tudo operando em F a menos transposta, J por diferencial dS. É mais justo reescrever isto um pouquinho melhor. Vamos simplesmente colocar assim, o número J vezes F a menos transposta, fica melhor, operando com o vetor ds maiúscula. Então, observemos que, pelo que acabamos de ver ali em cima, tudo isto é nosso elemento de área diferencial ds minúscula. E esse é, em definitiva, o resultado final de nossa operação, onde dizemos que o elemento de área diferencial ds, derivada temporalmente, não é outra coisa que o tensor I por divergência da velocidade, menos o tensor gradiente da velocidade transposta, tudo operando sobre o próprio vetor de área diferencial ds. E essa vai ser a operação final que vai permitir fazer o transporte, que vai permitir fazer a derivada temporal desses elementos de área diferencial. Este dado se completa com aqueles anteriores que nos permite calcular a derivada temporal de um elemento de volume diferencial e de um elemento de linha diferencial.